Bom dia a todas, todos e todes. Muito obrigada pela presença aqui. É com muito prazer que o IRI, o Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e o BRICS Policy Center recebem hoje para o lançamento do Caderno para Entender o BRICS. Esse é o segundo caderno dessa série, dessa iniciativa, que de certa forma tem como objetivo comum tornar acessível, escrever em linguagem acessível a respeito de grandes agendas do sistema internacional, agendas que são importantes para o sul global. E como parte da missão do BRICS Policy Center, a gente quer tornar esses temas acessíveis para o cotidiano da vida brasileira e de estudantes de relações internacionais, mas não só de estudantes de relações internacionais. E hoje a gente, portanto, vai falar sobre o BRICS, vai apresentar e lançar esse caderno para entender o BRICS, na expectativa de inaugurar uma série de eventos na agenda de 2025, com a presidência do Brasil, do BRICS. E a gente tem hoje, como primeira mesa, uma mesa em que a gente vai discutir as perspectivas para a próxima cúpula dos BRICS no Brasil. Eu queria, antes de mais nada, agradecer e parabenizar a coordenadora dessa pesquisa, a professora Maria Helena, que é vice-coordenadora aqui do nosso centro de pesquisa, do BRICS Policy Center, e ao Renan, que apoiou essa pesquisa, um trabalho extraordinário, um caderno tão importante sobre um tema que é fundamental para a agenda política, econômica e social brasileira. Queria agradecer e parabenizar a professora Marta, que coordena aqui o nosso centro tão brilhantemente, e agradecer a todo mundo, a nossa equipe administrativa, de eventos, projetos, de comunicação, pelo apoio de sempre, e agradecer principalmente aos componentes dessa primeira mesa, agradecer à ministra Paula Barbosa por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco hoje, compartilhar sua experiência, sua vasta experiência, agradecer ao Walter Desiderado e Péia também por aceitar o nosso convite para estar conosco hoje, e agradecer a Graziela Rodrigues também por aceitar nosso convite. Bom, vou apresentar os convidados da nossa mesa. A ministra Paula Guiar Barbosa é diplomata de carreira desde 1999, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, possui ampla experiência em política comercial e negociações econômicas multilaterais. No Brasil, atuou nas divisões de política comercial, defesa comercial e salvaguardas e agricultura e produtos de base. Entre 2016 e 2021, chefiou a área responsável pelas negociações comerciais extra-regionais, liderando a delegação brasileira em tratativas do Mercosul com a União Europeia, EFTA, Canadá, Coreia do Sul, Líbano e Israel. No exterior, exerceu funções em importantes postos diplomáticos. Foi chefe dos setores econômico e de promoção comercial na Embaixada em Lima, chefe do setor econômico na Embaixada em Tóquio e assistente no setor econômico da missão junto à União Europeia. Atuou ainda como coordenadora política na participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, recentemente, 21 a 23, e como cônsul-geral adjunta no consulado em Miami. Desde novembro de 24, coordena a área de mecanismos interregionais, o CGBRICS. O Walter Desiderá é pesquisador da Diretoria de Estudos Internacionais, o DINT, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, desde 2010, atualmente atuando como coordenador de estudos em relações econômicas externas. É doutor em Relações Internacionais pela Universidade Complutense de Madrid, tendo como tema de pesquisa a política externa brasileira do governo Dilma. Tem experiência de pesquisa e diversos trabalhos publicados sobre integração regional sul-americana, cooperação sul-sul e análise de política externa. E tem desenvolvido ferramentas para a realização de monitoramento e avaliação de política externa, incluindo o uso de Big Data e inteligência artificial. E Graciela Rodrigues é coordenadora do Instituto Equity e atua como coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Arquitetura Econômica Internacional da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, REBRIP. Com uma trajetória dedicada à promoção de justiça social e econômica, ela tem se destacado em debates sobre integração regional e participação popular na democracia. Em dezembro de 2012, durante a cúpula social do Mercosul em Brasília, Graciela enfatizou a importância da participação popular para o aprofundamento da democracia nos processos de integração regional. Além disso, ela tem contribuído para a análise crítica de acordos comerciais e suas implicações para a soberania nacional e os direitos sociais.
Sua atuação no Instituto Equity reflete um compromisso com a transformação das relações sociais, especialmente no que tange às questões de gênero e justiça fiscal. Bom, tendo apresentado nossas convidadas, eu passo a palavra, então, agora para a ministra Paula Barbosa, para falar um pouco sobre as perspectivas para a próxima cúpula dos BRICS no Brasil. Ministra, por favor. Mais nada, gostaria de agradecer ao IRI pelo convite. É sempre um prazer para o governo ter essa aproximação com a academia. E para poder também nós tornarmos esses temas de política externa, com a ajuda de vocês, mais acessíveis para o público brasileiro, em geral. Porque eu acho que esse é um desafio não apenas do governo, mas da academia também. E gerar dados bastante fáceis de serem digeridos, então, pelo público. Gostaria de agradecer especialmente a Isabel, a Maria Helena, a Marta e ao Renan por esse projeto. E isso acho que é a parte que eu estava falando antes, que é justamente a divulgação de dados do BRICS, e é algo que o governo necessita muito. E nós, muitas vezes, não temos recursos humanos para poder usar esse tipo de informação no dia a dia nosso. Então, isso também nos ajuda em nosso dia a dia de negociação. Nós estamos entrando agora numa fase em que o BRICS vai assumir de novo um destaque aí no Brasil mesmo. Nós começaremos a presidência brasileira do BRICS em 1º de janeiro. Essa presidência, claro, vai até 31 de dezembro, só que o ciclo de reuniões, nossa, vai durar de fevereiro até julho. Por quê? Esse ano é um ano desafiador para o Brasil, como se 24 já não tivesse sido. Nós saímos do G20 para ingressar na presidência brasileira do BRICS. Teremos, no segundo semestre, presidência brasileira do Mercosul e presidência da COP30. Então, vocês imaginem o esforço negociador e a pressão sobre o governo para dar conta de todas essas reuniões internacionais. Então, o governo tomou a decisão de concentrar as reuniões no primeiro semestre desse ano. Então, a Rússia, por exemplo, teve cerca de 200 reuniões. O Brasil vai ter cerca de 100 reuniões no total, entre videoconferências, reuniões presenciais e reuniões ministeriais. Todas serão concentradas em Brasília, à exceção da cúpula de líderes e talvez de uma ou outra reunião ministerial, mas no todo a concentração será realmente em Brasília, à exceção da cúpula. Isso vai tornar para nós, vai facilitar, né, a organização do BRICS. Eu sou a coordenadora geral para temas substantivos e tenho um colega que é o coordenador geral para logística do BRICS. Então, juntos, nós estamos atuando para tentar deixar isso tudo pronto já em janeiro. E, inclusive, nós estamos preparando o site agora do BRICS, né? E vamos, eu acho, já pedi aqui autorização para usar alguns elementos do caderno no site. Vou entregar isso para a equipe do PNUD, que está nos ajudando agora a organizar a presidência brasileira do BRICS. Eu vou falar um pouquinho do BRICS, mas eu acho interessante se houver perguntas, porque aí a discussão eu acho que fica até mais interessante para vocês e para mim, né? Justamente o que eu estou falando aqui na academia. Uma questão que volta e meia, que é recorrente, eu já vou responder aqui, é essa caracterização do BRICS como bloco anti-ocidental. Nós refutamos essa caracterização. Para o Brasil, o BRICS sempre foi um foro de concertação e coordenação entre países, muitas vezes muito diferentes, países distantes, mas países importantes no mundo. Então, claro, o BRICS, como vocês sabem, ele nasce de uma aproximação do Celso Amorim com o ministro Lavrov, que então organizam essa primeira reunião de chanceleres em 2006.
E em 2009 o BRICS acaba iniciando uma cúpula em 2009 e um pouco institucionalizando a partir daí esse foro, né? Vocês sabem que o nome BRICS ele surge no mercado financeiro e acabou sendo utilizado como uma ideia para uma concertação política, que foi muito bem sucedida. Tanto é assim que, desde 2009, nos reuníamos todos os anos para discutir as principais questões da agenda internacional. Desde 2009, é interessante ver que a estrutura do BRICS, ela não só houve um aumento, mas um aumento vertical também. E, além disso, além desse, eu estou olhando representante, um aumento dos membros do BRICS, né? Ele se inicia por 4 países, hoje nós somos 10, incluída a Arábia Saudita. Já estou respondendo uma das perguntas, eu acho. Eu já estou acostumada. E, assim, cara, e nós crescemos em tamanho e crescemos em agenda, porque assim que ele surge em 2006 como concertação de governança de algumas instituições internacionais, logo vem a crise internacional de 2008, então logo se inicia a discussão financeira e monetária, e aos poucos o BRICS foi incluindo todos os temas da agenda, os principais temas da agenda internacional. E algo que às vezes as pessoas perdem um pouco de perspectiva é que o BRICS ele ajudou muito na parte de cooperação. Todos pensam muito nessa área de concertação, de reforma da governança global, mas perdem de vista que esse foro é um foro que vem se transformando cada vez mais em importância na área de cooperação entre esses países, que parecem muito diferentes, são geograficamente longe um do outro, mas que permitem uma aproximação muito importante para o governo brasileiro e para os outros membros que fazem parte dele. Então, são criados foros de autoridades, de chefes de agências, são criados mecanismos de aproximação comercial, é discutida o desenvolvimento de alguma tecnologia específica. Só na área de ciência e tecnologia, nós temos 13 grupos de trabalho. Então, dizer para a gente que o BRICS é um bloco de confrontação é um pouco para o dia a dia nosso do trabalho diplomático, é muito uma solução midiática, talvez, sabe? Não é um bloco de confrontação. O Brasil é um país que compartilha todos os princípios, principais princípios ocidentais. Nós nos consideramos como sendo um país ocidental. Na discussão do sistema financeiro, ninguém questiona acabar com as principais instituições internacionais. Então, nós discutimos diversificar, complementar, mas ninguém aqui discute acabar ou substituir uma instância, um organismo internacional. E é com isso que a presidência brasileira vai iniciar o ano de 2025. Vamos iniciar no mesmo tom com que sempre participamos do BRICS, que é mais um foro do qual o Brasil participa, assim como o Brasil participa de foros com países apenas ocidentais, nós também participamos de foros com países de diversos tipos de cultura, de origem, de sistemas políticos, e participamos sim do BRICS, e o BRICS é muito importante para o Brasil. Por que o BRICS é importante para o Brasil? É importante porque, primeiro, já falei, nos aproximamos de países que estão distantes, é outro foro para isso, além dos foros bilaterais. O BRICS representa quase metade da população mundial, 45% da população mundial está no BRICS. O BRICS representa hoje, em termos de PPP, 30, os números variam, né, Wal? Estou aqui olhando para você, estou pensando em números, mas falam entre 36% e 38% do PIB mundial. O BRICS representa
28, em torno de 28% do comércio mundial, e é interessante que para o Brasil ele representa 36% das exportações brasileiras. É um bloco que colabora muito no nosso superávit comercial, isso é importante ter presente. É um bloco que é responsável por 43% da produção de petróleo, 53% da produção das reservas de gás natural mundial, 70% da produção de carvão. Então, olhem como o bloco é chave na parte de energia também. E se eu for me alongar em termos de minerais estratégicos, esses números serão bem parecidos. Então, em termos econômicos, o BRICS é muito importante para o Brasil e eu acho que os números falam por si só. Em termos políticos, para o Brasil, o BRICS é importante pela diversidade também de posições. Nós, quando vamos para um foro internacional, um foro multilateral, nós nos depararemos com vários tipos de posição. Vocês sabem que o Brasil é, é conhecido tradicionalmente na diplomacia como um país que faz pontes, bridge. É um país mediador de várias posições. E nós nos orgulhamos de ter essa independência diplomática, de poder conversar com diferentes países, de poder atuar como ponte, sobretudo em momentos de crise e de conflito mundial. Essa é a postura do Brasil em qualquer foro diplomático. E eu acho que essa força brasileira de poder prestar esse tipo de serviço para a comunidade internacional, e não digo só o Brasil, vários outros países são assim, né? Eu acho muito importante, assim como na área comercial nós temos essa fixação por manter uma certa independência, eu falo da área comercial porque eu passei por ela. A gente diz que a nossa área comercial, nós não somos super dependentes de um país, nós dividimos, grosso modo, em 5 blocos: Estados Unidos, China, Mercosul, América como um todo e os outros. Então, se um país, se uma região entra em crise, o Brasil não vai afundar na área comercial. O Brasil mantém e sempre tem presente, no longo prazo, esse equilíbrio, que é muito importante para a balança comercial brasileira. E, ao mesmo tempo, a gente traça esse paralelo também para a área política. Essa independência e essa autonomia, a política externa, vocês estão em relações internacionais, sabem melhor que eu. A política externa tem que atender os interesses nacionais, tem que atender os interesses da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, é que a gente acha que essa pluralidade é muito importante para o Brasil. E estar no BRICS, então, é, nesse sentido, fundamental. Vou falar um pouco também sobre essa questão dos membros do BRICS, né, que teve muito em voga agora nos últimos tempos, porque foi esse processo que dominou muito das nossas reuniões. O BRICS se expandiu, houve uma decisão em Joanesburgo de expandir o BRICS na parte de membresia plena, digamos assim. E o BRICS cresceu, então, éramos 5 países, já com a África do Sul desde 2011, passamos a 10 países, de novo, incluindo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, só para esclarecer, a Arábia Saudita ela foi convidada, ela se faz representar em todas as reuniões do BRICS, apesar de que ainda ela não houve um envio formal de uma carta de adesão, mas nós consideramos a Arábia Saudita como um membro do BRICS que tem interesse em participar das nossas reuniões internacionais. Nós, então, crescemos de 5 para 10 membros. Os critérios para esse crescimento foram representação geográfica, compromisso com a reforma das principais instituições internacionais, países que dividem esse princípio de não aplicar sanções unilaterais, seja na ONU, seja na OMC, whatever, se não há um selo
da instituição internacional, esses países não deveriam estar aplicando sanções unilaterais. Todos comungam desse princípio. E, mais recentemente, na cúpula de Kazan, durante a presidência russa, houve um acordo, uma discussão de critérios, guidelines, para poder absorver uma nova categoria de membros, que seriam os membros parceiros do BRICS. Os membros parceiros do BRICS, eles participariam apenas das reuniões a cúpula de líderes e a reunião de chanceleres, apenas desses dois foros, e também comungariam desses princípios gerais dos quais aos quais eu acabo de me referir. Então, já foram aprovados os guidelines, a presidência russa vem fazendo consultas com os países que foram, digamos, os países que mais apareceram nas listas individuais dos países membros. Houve uma coincidência de alguns países, e esses países mais coincidentes são os países que estão sendo consultados se querem ou não fazer parceria com o BRICS. Na presidência brasileira, agora que se iniciará, que a gente ainda está na presidência russa, na presidência brasileira, o foco, em termos de BRICS mesmo, será no desenvolvimento institucional do BRICS. Nós achamos que o BRICS já houve uma expansão do BRICS, e que agora nós temos o dever de conseguir absorver esses novos membros da melhor forma. E, sobretudo, os membros plenos, porque os parceiros eles vão ter a sua participação na cúpula de líderes, na de chanceleres, mas os membros plenos eles precisam ter essa participação ativa nos vários grupos de trabalho do BRICS. Só que no Brasil vão se reunir cerca de 40 GTs, ou entre GT e foro, 40. Só nesse período aqui no Brasil, em que a gente está falando de uma presidência enxuta, de fevereiro a julho, já vão se reunir cerca de 40 grupos de trabalho. Então, a gente precisa ter diretrizes, guidelines, esses parceiros precisam conhecer melhor o BRICS. O BRICS, nós temos que pensar nas formas mais fáceis de fazer passagem de presidências, como melhor conhecer essa instituição, o BRICS, por exemplo, desenvolver repositório de locais onde a gente possa colocar repositório de documentos. Esse é um elemento sobre o BRICS como foro. Outra questão, entre as outras prioridades brasileiras, são 5 no total, tá? Da presidência brasileira. Sempre focando nessa reforma da governança global e focando na cooperação Sul-Sul. Eu acho que esses são os 2 eixos fundamentais do BRICS. Cooperação Sul-Sul, cooperação do Sul global e reforma da governança global. Dentro desses 2 eixos, nós vamos falar de diversificação, jamais substituição, mas diversificação de mecanismos financeiros que possam ajudar os países na área de comércio e na área de investimento. Assim como nós criamos o Banco do BRICS, nós também estamos pensando, e o acordo de contingenciamento de reservas, nós estamos pensando em novos caminhos para ajudar o bloco. E até para países de fora do bloco. O NDB não financia apenas os países do bloco. Então, essa questão vai ser tratada durante a presidência brasileira. Primeiro, sistema financeiro e monetário. Segunda questão, nós vamos tratar da governança da inteligência artificial. É um tema que veio crescendo muito no G20 e que nós queremos dar, então, uma continuidade a esse tema durante o BRICS. Todo mundo aqui sabe que a inteligência artificial é o futuro e nós queremos participar desse futuro em condições de igualdade, de inclusividade, de discussão. Então, esse tema também fará parte do BRICS. Terceiro tema, mudança do clima, como não poderia deixar de ser. Nós estamos aí estaremos terminando a presidência alguns meses da COP. Então, como usar o BRICS como foro de concertação e concertação com o Sul global. E, de novo, com países muito diferentes, é claro. Países que
participam, às vezes, de outros anexos, né, no regime de mudança do clima. Então, como usar esse foro no sentido de coordenação e concertação, não só na área de mudança do clima, mas também de meio ambiente, tá? E energia. Transições energéticas também será um tema. Depois temos cooperação Sul-Sul, com foco em saúde, que nós reconhecemos como uma outra vulnerabilidade-chave do mundo, sobretudo depois da pandemia. Então, como nós podemos unir forças em cooperação para melhor enfrentar qualquer tipo de desafio futuro, qualquer tipo de nova enfermidade que venha afetar todos, como todos nós poderíamos nos unir para reagir mais rapidamente a um desafio mundial na área sanitária. E o quinto, como eu falei antes, desenvolvimento institucional do BRICS. Esses são as 5 prioridades dentro daqueles 2 eixos que eu falei, reforma da governança global e cooperação sul-sul. Esses, então, serão a linha condutora e vocês verão que a ideia brasileira, sendo presidência de tantos eventos e foros mundiais, a ideia brasileira é usar esse período de presidência do BRICS como uma ponte entre a nossa presidência do G20 e a nossa presidência da COP30. O BRICS será uma ponte em que nós estaremos lidando com assuntos do G20, estaremos abrindo as portas para outros assuntos na COP30. Então, é esse tipo de harmonia e passagem que nós queremos dar para essa presidência brasileira do BRICS. É basicamente isso. Eu estou aberta aí a qualquer pergunta que a audiência quiser fazer. Obrigada. Muito obrigada, ministro. Bom, eu passo a palavra agora. Perdão. Eu passo a palavra agora para o Walter. Eu sugeriria, de repente, que a gente ficasse com em torno de 10 minutos para cada um, para a gente ter um tempinho para discussão no final. Walter, então, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu não vejo as pessoas aqui, mas eu vejo só a mesa. Mas, bom dia. Queria agradecer a oportunidade para a gente estar aqui divulgando, apresentando também as atividades que nós estamos planejando, o IPEA, né, onde o IPEA é representante do Brasil nas instituições dos BRICS, né? E parabenizar o caderno, a iniciativa, como disse a Paula, é muito importante, né, esses documentos para divulgar e chegar até a população com informações oficiais e imparciais, porque a gente sabe que muita coisa que chega, né, a opinião pública já não é muito ligada em relações internacionais e tanto, né? E quando a informação que chega normalmente é midiática e é muito importante, principalmente com o estágio, né, como veio vindo o desenvolvimento institucional dos BRICS, né, que não tem, até hoje a gente não tem um site, né, próprio, então, como a Paula disse, né, um lugar, um repositório dos documentos, onde as pessoas possam acessar, então esse tipo de iniciativa é bastante louvável, queria parabenizar. Eu ia fazer uma apresentação, mas eu vou fazer então, mas eu consigo fazer em 10 minutos, que a Paula falou grande parte do que eu ia dizer sobre os BRICS, mas eu trouxe uns outros dados aqui, então eu vou compartilhar só. Vamos ver se eu consigo. Oi? Foi. Tá compartilhando. Só arruma a tela aqui para... Só Uhum. para puder maximizar. Agora tá? Maximizou? Tá na apresentação? Sim, sim. Bom, então, essa parte introdutória, eu trouxe uns dados aqui de umas quantificações que a gente faz ali para conseguir identificar algumas tendências, e, enfim. Esse aí eu não enxergo ali o título, só um pouquinho. Aí, as, as,
as colocações das declarações conjuntas das cúpulas, né? Assim, a evolução aí, a gente fez uma quantificação aí de palavras, temas tratados, né? Aqui só tem, inclusive, a quantidade de statements, né? E a quantidade de palavras. Você vê que isso demonstra, né, o crescimento da agenda, né? Eu vou passar mais rápido nisso. E aqui a gente fez uma distribuição, né, dos temas, pilares temáticos dos temas. Esses pilares temáticos, eu já vou antecipar, foi uma elaboração do Conselho de Think Tanks dos BRICS, né? A gente, vou falar em seguida, a gente dividiu as áreas temáticas em cinco pilares. Então, cada um, está ali embaixo, não sei se vocês estão enxergando bem, se dá para ver, mas o mais interessante desse levantamento é que a proporção, né, de temas, assim, a composição dos temas ao longo dos anos, pelo menos de 14 para cá, ele não mudou muita coisa, né? Você vê que os temas mais enfatizados, né, nas declarações conjuntas são os da cooperação econômica, né, que envolve a cooperação intra-BRICS, por exemplo, o próprio NDB e tal, e o tema da governança política e econômica, né, que é mais voltado para a reforma, né, da governança global, que é um tema que veio crescendo, né, nos BRICS. Se eu vou passar essas nuvens de palavras aí eu trouxe para, inclusive, ali à esquerda, ali acima, né, a primeira declaração, aí a sexta, a 11ª e a 16ª, né? Essa é o que dá para extrair daí que foi aumentando a quantidade de temas, né, a amplitude temática, como colocou a ministra Paula, e na última, um foco maior, né, em consolidação, compromisso, né, implementação, né, já trazendo agora essa preocupação que a Paula colocou, né, que é da consolidação, do desenvolvimento institucional, né, para que a gente consiga seguir em frente mais bem estruturados, né, porque até agora a gente é uma coalizão intergovernamental com uma institucionalidade mais frouxa, né? Então, esse tema veio crescendo, principalmente com a expansão com o alargamento, né? Aí uma lista também, corroborando também o que a Paula disse, essa lista é de 2021, eu tirei de um estudo feito pelos nossos colegas da Índia. Então, eles fizeram esse resumo aí de temas, né? Mas veja, os mecanismos de cooperação paralelos, né, que vão além da cúpula, né, que são grupos de trabalho, fóruns, conselhos, consultas a especialistas, ou enfim, tem uma amplitude de workshops, treinamentos, feiras, então tudo isso é importante, essa desenvolvimento institucional dialoga, tem a ver com isso, né, a gente ter tudo isso organizado, né, e de repente, eventualmente, tendo uma secretaria-geral, né, é o que se espera do desenvolvimento institucional em algum momento, né, a gente ter uma, uma centralização, né, da documentação, das iniciativas, para que consiga avançar, consiga monitorar o encaminhamento, avaliar, né, os resultados. Mas o desafio é grande, porque a lista de iniciativas não, é grande, né? Como disse a Paula, teve 200 reuniões na Rússia esse ano, e digamos, o avanço, né, o sucesso em resultados, né, é bastante variável. Então, o desenvolvimento institucional é importante para dar uma harmonizada nisso aí, né, no investimento, né, no desenvolvimento de cada iniciativa. Bom, o IPEA, né? Então, o IPEA ele é o representante do Brasil nos BRICS, no Conselho de Think Tanks dos BRICS. Esse conselho foi criado em 2013, foi estabelecido, e a primeira reunião foi em 2014 no Brasil. Então, aí, os marcos fundacionais são, eu vou ter que passar meio rápido agora, mas assim, os principais atribuições, né, do BTTC é organizar o Fórum Acadêmico dos BRICS, que já existia de antes, né, anterior, inclusive a primeira cúpula, a primeira reunião que teve e que, digamos, promoveu também a cúpula, né, foi uma reunião de especialistas e políticos, né.
Então, essa reunião deu origem ao Fórum Acadêmico, e aí depois, com a criação do BTTC, é a atribuição do BTTC da presidência rotativa realizar o fórum, né, no seu país. O BTTC também tem a atribuição de recomendar políticas aos líderes, então isso é feito ao, juntamente com o fórum, o BTTC se reúne e aí lança um documento conjunto assinado pelos, pelos think tanks representantes dos antes 5 países, e agora são nove, né, com a Arábia Saudita, né? Mas são 10, aliás. Mas estão no BTTC, entraram, né, depois da expansão, por enquanto só indicaram representantes o Irã e a Etiópia, mas esse ano a gente está esperando, inclusive a gente vai fazer prospectar, né, junto aos governos para que eles indiquem, né, os think tanks do Egito, os Emirados Árabes, esses países já estão participando então de uma outra rede, né, que eu vou falar em seguida. Então, a gente produziu alguns estudos conjuntos, esses dois à esquerda foram estudos realizados por think tanks que pertencem ao Conselho e que deram origem a esses dois centrais, que aí já foram produzidos coletivamente, né, pelo Conselho. São estudos assim que têm o objetivo de estabelecer estratégias de longo prazo e fazer recomendações de por onde seguir, né, para os líderes, que é uma demanda dos líderes que deu origem à criação do Conselho. E esse à direita é um estudo que os indianos, nossos colegas da URF e da RIS, né, da Índia, que são os representantes do BTTC e da Rede para Finanças, que eu vou falar em seguida. Esse estudo é bastante interessante, eu preciso inclusive enviar para a Paula, eu fiquei de enviar para ela, porque ele faz esse balanço, né, institucional de reuniões e o avanço até 2021. É uma coisa que a gente pretende fazer conjuntamente agora na nossa presidência, um dos objetivos nossos. Bom, essa é a mesma coisa que eu fiz ali para as cúpulas, são as nossas recomendações, né? A gente fez esse gráfico para a gente identificar, de repente, alguma tendência, né, de alguma presidência já ter expectativa de alguma ênfase em algum tema, que dá para ver, por exemplo, que nas presidências da Rússia e da Índia, só que menos, eles fazem mais, né? Tipo, eles têm bastante atividades e produzem, querem recomendações, um documento bem amplo, e na nossa parte da África do Sul, a gente procura ser menos nessas declarações, fazer menos declarações de fundo diplomático, né? Que só referendam. Existem algumas que são assim que referendam o que está nas declarações dos líderes, né? A gente tem uma maior ênfase em fazer declarações e de recomendações que se partam de estudos, de evidências, como especialistas. Eu já devo estar ficando sem tempo, mas estou chegando lá. Então, essa rede dos think tanks dos BRICS para finanças, ela foi criada no ano passado, a ideia, né? E esse ano que ela foi estabelecida. Então, as atribuições dela estão relacionadas com aquela prioridade, né? Que não é só do Brasil, mas da maioria dos BRICS, de criar alternativas para a reforma do sistema monetário e financeiro internacional, né? Então, os temas de pesquisa que ela vai focar são aquelas áreas que estão ali, né? Economia, tema de política econômica, financeira, fiscal, e, e ela tem como atribuição participar também do fórum acadêmico e se coordenar com o BTTC. Importante notar, assim, que do BTTC e na BTTNF, só o IPE é o mesmo representante de um país, né? Então, os outros... E a composição também é diferente. Tem países que já estão, por exemplo, o Egito e os Emirados Árabes indicaram o think tank para a rede financeira, né? Mas para o BTTC ainda não. Então, a gente ainda está acomodando, né? E é um propósito nosso, como presidência rotativa dos dois conselhos, é tentar coordenar melhor as atividades desde o início, que as primeiras atividades vão ser agora, esse ano, no nosso, né? E
e prospectar para que todos os membros indiquem, né, seus representantes. As atividades que a gente planejou, que está planejadas, assim, são planejadas basicamente, né, do ponto de vista do BTTC, a reunião anual, ela ocorre às margens do Fórum Acadêmico sempre, e dela é emitida, né, resulta o documento das recomendações aos líderes, né. A gente já tem uma data tentativa quando vai ser essa reunião, porque as margens do fórum vai ser no final de junho, provavelmente, né, por enquanto. De 25 a 27 de junho, a gente está com essa data contratada com o Ministério para realizar em Brasília, né, o fórum acadêmico e conjuntamente as reuniões do BTTC e da BTTNF, né? Então, participarão junto também os membros da rede financeira, provavelmente com uma mesa, né, uma sessão própria no fórum. Mas assim, as atividades da rede financeira, elas são atividades de pesquisa, elas ocorrem, segundo o memorando de entendimento que foi assinado, elas ocorrem sob demanda dos Ministérios da Economia e seus bancos centrais. Então, estamos agora em intensos contatos com o pessoal da SAIN, do Ministério da Fazenda, mas o que a gente pôde planejar até agora é que a gente consiga elaborar um plano de trabalho de acordo com a demanda que ocorrer. De atividade de pesquisa conjunta, nós vamos fazer como eu disse, a gente vai fazer esse portfólio completo, a gente pretende fazer, dos mecanismos de cooperação. A gente já está elaborando a metodologia, vamos dividir junto com os nossos colegas dos outros países, um formulário, com isso a gente quer coletar um, uma lâmina, digamos, sobre cada iniciativa, desde quando surgiu, qual o seu propósito, quais são suas entregas, quais são os documentos, qual a sua fundamentação, e quais indicadores são interessantes para monitorar o avanço nessa área, ou especificamente da iniciativa. Então, essa é a nossa iniciativa mais assim, fundamental com relação à prioridade estabelecida pelo governo para a nossa presidência, que é o desenvolvimento institucional. A partir disso, a gente pretende a nossa proposta, é oferecer um material para, eventualmente, se for criado um site permanente, a gente fornecer e também isso vai resultar um relatório, enfim, prestar o assessoramento ao Estado, que é uma das missões do IPEA, nessa questão. Inclusive, precisamos ainda depois conversar para se sincronizar bem, eu e a Paula. Pra gente, então, é uma correria, são são mais de 40, né, reuniões, assim, centros, né, que a gente está organizando. Então, estamos numa fase bastante difícil de se conversar todo mundo, mas pouco a pouco a gente vai se reunindo e falando. E o fórum acadêmico, a gente vai fazer uma chamada, né, pública, provavelmente, fazer uma chamada pública de policy briefs, e vamos publicar, provavelmente, os resultados dos policy briefs selecionados em um documento assinado pelos autores, né? No evento mesmo, a gente ainda está vendo como faz, porque cada país, é uma tradição do fórum, né? Cada país envia uma delegação de até 10 pessoas, e aí com isso, e agora como somos sete, né? Sete think tanks, por enquanto, então já são, digamos que no máximo já temos 70 pessoas para distribuir em 8 meses. Então a gente está ainda manejando como que vai fazer com relação à participação de quem enviar policy briefs, enfim. Estamos exatamente nesse momento. Não consigo dar muito mais detalhes de como vai ser, porque estamos exatamente discutindo isso agora. Então, eu tinha feito uma rede com as prioridades do governo, relacionando, né, cada produto, né, que é o portfólio, a reunião do BTTC, os círculos no meio, né? Só que como eu não sabia se a
Paula, você já estava liberada de divulgar as prioridades, eu tirei, mas, enfim, até que bom. Então, a gente está fazendo tudo, né, de acordo, fundamentado nos inputs que recebemos, nas nossas atribuições, as prioridades colocadas pelo governo e também as demandas dos parceiros, né, nas duas redes, inclusive a demanda que vier do Ministério da Fazenda junto com o Banco Central, né, que é específico. Bom, espero perguntas de vocês, espero que não tenha falado muito rápido e esteja dentro do tempo aí. Obrigado. Excelente, Walter. Muito obrigada. Então, a palavra agora é para a Graciela, por favor. Bom dia a todas, todos. Eu sou coordenadora da REBRIP, uma rede brasileira pela integração dos povos, que trabalha com os temas da política externa brasileira desde 1998, acompanhando vários dos espaços de integração e de comércio, investimentos, etc., no quais o Brasil, negociações nas quais o Brasil participa, e também climáticas e outras, né? Por isso mesmo, antes de começar, quero fazer um comercial, porque nós estamos discutindo a constituição do Conselho Nacional de Política Externa Brasileira, o que nós consideramos, depois de muitos anos tentando discutir e ampliando essa discussão com setores da sociedade civil, que chega a hora de ter uma representação mais institucionalizada de presença da sociedade civil ampla, opinando, podendo conversar e dar mais transparência e democracia à política externa brasileira. É um conselho consultivo, é um conselho paritário, junto à sociedade civil e governo. Então, enfim, é uma discussão que foi certamente avançada do próprio Ministério, e achamos que queremos apoio disso para isso, porque eu acho que é efetivamente uma contribuição a que a sociedade civil tem a dar ao conselho, ao governo, de alguma maneira, né? Através do Ministério e da política externa, que é uma política pública, e, portanto, também precisa ser aberta, democratizada, em um país que nós sabemos que tem sido muito, digamos, sempre voltada para os interesses econômicos mais fortes, mais poderosos no Brasil, e isso tem dado algum sesgo à política, apesar da equanimidade que você fala e da situação de ser um negociador, mas, em geral, o que se leva à frente é uma política muito voltada aos interesses, sobretudo do setor mais forte do capitalismo brasileiro, que é o setor do agronegócio e, cada vez mais, o setor financeiro, que são muito ligados, né? O agronegócio brasileiro é muito financiarizado. Mas, enfim, isso para dar um alô. Então, nós também estamos nessa batalha há muitos anos e querendo fazer parte, ter um espaço institucionalizado, aberto, transparente para essa política externa. Mas, então, e como sempre, a sociedade civil nos toca o espírito crítico, porque para isso que temos que estar, né? Ou seja, nós temos que estar apontando, claro que apontamos as vantagens e as propostas que apoiam, né, ajudam na democratização da sociedade e a redução das desigualdades, que no país são enormes, mas nós também temos que apontar justamente os aspectos que nos parecem mais críticos. Então, eu vou ter que fazer assim uma passada por vários temas, porque são vários os aspectos que nos interessam marcar nesse debate. Eu vou partir de uma pequeníssima análise que nós fazemos da conjuntura internacional e nacional, que pensa que o mundo está, digamos assim, numa situação de disputa da hegemonia global. Então, nós temos uma situação de unipolaridade, onde os Estados Unidos continuam mantendo um grande poder sobre digamos, sobre o mundo e sobre as instituições globais e o sistema financeiro e econômico global, e, ao mesmo tempo, onde, há pouco tempo atrás, houve aqui um debate lá no BNDES,
o futuro do Estado, alguma coisa assim, né? E estava presente o autor daquele livro Chutando a Escada. Quem trabalha em sistemas internacionais conhece com certeza, Han Jung Chang. E ele falou: vocês aqui falam muito em policrise, mas se você pergunta lá no Oriente, ninguém está falando de policrise. Quem está em policrise são vocês, me parece. Muito simpático, falo também assim, cuidadosamente, né? De uma forma. Enfim, então, eu acho que nós estamos em policrise. Então, o Ocidente não está tão bem assim. Lamentavelmente, a Europa tem perdido seu papel de preponderância no avanço dos direitos humanos, das conquistas da democracia, e Estados Unidos tem se tornado cada vez mais um país que, no exercício do poder unilateral, é completamente discricionário, usando todas as formas de pressão sobre os países menores e usando, entre outros, uma pressões sobre as democracias, na própria Europa, o papel que está jogando em relação à guerra, né? Enfim, e nem se fala dos países do sul global, uma atitude que tem usado de meios de guerra, de sanções, um dos elementos que você menciona que os BRICS não querem utilizar, porque, inclusive, são quase que um clube de sancionados, muitos, né? Os que tiveram em cação, muitos eram um clube de sancionados, que tem, então, essa questão das sanções que tem sofrido Irã, Rússia, Cuba, nem se fala Cuba, que nós conhecemos o tema das sanções na América Latina de uma forma brutal, afogando o povo, né? Venezuela, enfim, uma série de países que têm sido sancionados, que têm sido, e muitas vezes destruídos, sem falar muito longe. Gaddafi, Líbia, agora Síria, que vai sofrer um processo de balcanização também, Afeganistão. Então, uma democracia nos Estados Unidos que está provocando um desastre do ponto de vista do cenário global. Também se, digamos, exercendo esse poder unilateral sobre a Europa, né? Eu acho que isso também está nos criando uma situação muito dramática, porque nós tínhamos até uma possibilidade ali. Mas, ao mesmo tempo, então, eu acho que nós estamos em um mundo em transição entre uma velha ordem, para dizer rapidinho e resumidamente, e uma nova ordem global, né? E nessa nova ordem global, os Estados Unidos estão perdendo poder, eu espero. Estou dizendo com muito desejo também, né? Porque eu acho que é um poder tão discricional que não é possível isso. Então, todo caminho que possa ir abrindo o multilateralismo, e essa é uma proposta do governo brasileiro, sempre foi, eu acho que isso é muito bem-vindo. Do ponto de vista da sociedade civil, nós estamos vendo isso com uma expectativa muito interessante, porque é uma forma de abrir, de alguma maneira, que não seja a melhor, democratizar, ainda que esse termo democratização já esteja também um pouco surrado demais, né? Ou seja, o que é a democracia, onde está, nem jamais sabemos muitas vezes isso. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo uma situação no Brasil que temos que aproveitar essa oportunidade. E eu acho que o Brasil tem sido pouco proativo nesse aproveitamento da oportunidade. Ou seja, nós temos um momento em que esses BRICS estão discutindo o sistema financeiro internacional, que todos sabemos que tem profundos problemas, não só de concentração da riqueza de uma forma estonteante, como nunca se viu, aí sim que nunca se viu, eu acho. Bom, talvez em velhos impérios pode também ter tido a sua época, né, uma concentração, mas nessas épocas que nos toca historiar nos últimos séculos, não vemos isso. Então, é realmente uma situação. As big techs completamente desregulamentadas, maior poder que muitos países, e os estados todos
paralisados frente a isso, não está regulamentar. E agora, com Trump, Elon Musk, que não é ninguém, é um empresário, se tornou super primeiro-ministro da potência mundial. Já era muita coisa, as big techs, a concentração da riqueza, ele se torna o principal assessor dos Estados Unidos. É uma coisa delirante completamente, mas vamos naturalizando tanta coisa que por aí, então nós temos que temos que ter uma atitude mais proativa frente a isso, porque o Brasil tem condições de fazer isso. E eu acho que, às vezes, primeiro porque nossa elite é muito conservadora, é pró os interesses dos Estados Unidos, tem jogado um papel que é muito, digamos assim, contrário, por exemplo, aos interesses da industrialização brasileira, que dá uma trabalheira subir um degrau nesse caminho que é evidente para a região, mas que está impossível de transitar, porque os interesses do agronegócio e dos interesses financeiros se sobrepõem. Então, a gente está sabendo que precisamos trilhar esse caminho. E fazemos o acordo União Europeia-Mercosul, que se assinou essa semana passada, que nos traz uma de volta ao cardápio se houve uma coisinha aqui, se melhorou as compras na área de saúde, se melhorou, que vai ter alguma coisa para pequenos agricultores. Mas, gente, nós coloca, e como o Brasil tem uma grande potência justamente na área de alimentos e de produtos energéticos, nos coloca outra vez em um papel neocolonial mais subordinado com esses dois elementos. Estamos, nesse acordo, disponíveis para garantir o abastecimento de alimentos da Europa e das matérias-primas, dos minérios que vão fazer a transição energética. Olha só, gente. Então, o que estamos falando? Ontem uma professora falou assim, que eu achei assim, fantástica, a Marta. Falou, quando vejo teve uma nota da Cancilleria uruguaia, digo isso com o maior carinho, né, pelo Uruguai, trabalho muito no Mercosul e tem sido muito importante o Uruguai para a discussão de muitos aspectos do Mercosul, mas ela disse, vejo essa matéria e vejo um cardápio do Norte-Fruti, sabe assim, esse é o que ganha o Uruguai, se consolida como um produtor de matéria-prima e de matérias-primas mais sustentáveis, enfim, que não tem tanto minério, então, sobretudo agrícolas, né? Agrícola e pecuária. Então, você diz, esse que é o papel que nos interessa, como podemos estar nesse momento entregando um acordo que durante 25 anos a gente vai protelando porque sabe que é isso. E, ao mesmo tempo, protelamos isto para um setor da indústria brasileira que não teve capacidade de se opor e de criar, nesses anos todos, um processo poderoso, forte de industrialização, com duas tentativas que se fizeram desde os governos Lula, no primeiro e agora no segundo, com o NDBI. Então, com a política industrial, né? A nova política industrial. Então, eu acho que nós temos que ter consciência desse tipo de situação na qual estamos e que eu acho que os BRICS são uma oportunidade. Mas uma oportunidade que também se perde na falta de proatividade, porque acabamos também de assinar. E não entramos na Rota da Seda, para dizer o Brasil não entra na Rota da Seda, mas assinamos 37 acordos de livre comércio, dos quais a maioria são também na área de agricultura. Então, não podemos, temos que ter condições dentro dos BRICS de questionar. Claro, tem vários acordos e memorandos na área de tecnologia, que é a grande questão que está em jogo nesse momento. A grande questão é por onde, e eu acho que também nos BRICS nós temos uma possibilidade maior de pensar o acesso à ciência e tecnologia, né? Como você mesmo disse, tem vários grupos de trabalho, e isso me parece fundamental que a sociedade civil acompanhe. Então, é um pouco isso que eu queria mencionar. Eu acho que o tema do que todo mundo está chamando de desdolarização, mas é o uso de moedas regionais, é uma coisa que nós já temos há muitos anos, é um processo lento,
um processo que, claro, se vai intensificando, mas nós já começamos isso com o Mercosul há 10 anos, mais de 10 anos atrás. Né? Então, não é que está, agora todo mundo, não, Trump disse que era desdolarização. Não, o que nós estamos fazendo é vários anos pensando como substituir uma moeda que está aos frangalhos, gente, porque a situação quem bate aqui dizendo ajuste fiscal no Brasil não lembra de falar o ajuste fiscal nos Estados Unidos, que está com uma situação de dívida poderosíssima. Então, estamos falando de uma situação que nós temos que ter a coragem de pensar que Brasil queremos. Queremos esse Brasil mais continuando subordinadamente com as políticas de desindustrialização e acatando, ou a gente tem a força. Eu acho que eu estava falando hoje, nos falta muito Samuel Pinheiro Guimarães, que era um pensador do projeto nacional, eu acho, né? Não sei. Amorim também, mas eu sinto falta do Samuel e da sua visão com relação a esse projeto industrializante e integrado na região, porque também, se não temos uma integração regional e a industrialização tem que fazer parte desse processo da integração regional, eu acho que não. Então, por isso quero marcar só, não sei quanto eu tenho tempo, marcar só uma coisa que eu achei muito complicada que o Brasil faz, nesse afã de ficar em um clube mais restrito, porque assim parece que não perde poder, mas não, o poder que se ganha nos BRICS não é ficando num grupinho restrito, como a diplomacia tem muitas vezes fala lá, não queremos que abra, porque, inclusive, eu acho que esse tema que você coloca, que foi definido o desenvolvimento institucional dos BRICS, na verdade é para não entrar mais, né? É desenvolver institucionalmente do que está. Eu acho que era aproveitar a oportunidade da entrada para já fazer a formação que se quer fazer para esses 5 para 10. É a mesma formação. Quer dizer, você mencionou alguma coisa de estar preparando esses países para que entrem nos BRICS, para que conheçam. Aliás, nos conhecermos precisa muito. Conhecemos muito pouco a China, conhecemos muito pouco a Índia, mas também conhecemos muito pouco os Emirados Árabes e conhecemos, enfim, né? Pouco. Então, precisamos ampliar e precisamos conhecer cada vez mais para poder pensar nesse multilateralismo. Então, nesse sentido, eu acho que foi um certo erro haver bloqueado a entrada da Venezuela, porque a Venezuela já foi do Mercosul, já foi um país, e já é um país petroleiro importante, não quer dizer isso que não tenha que ser pensado do ponto de vista ambiental e como esse tema vai ser tratado nos BRICS, mas eu acho que é importante que a região, que o Brasil indicou a Argentina, então era um ânimo de ampliação, mas quando amplia para a Venezuela, diz que não. Então, ficou aí uma situação, claro que há situações difíceis, mas nada que não uma boa diplomacia não consiga resolver, me parece. Não ampliar e focar e deixar a imprensa ficar em cima como da camisa, né? Então, eu acho que aí foi uma das questões que eu vejo como uma questão que o Brasil fica na retranca, fica como um pouco assustado frente a essa possibilidade, e é a realidade que está colocando a necessidade de disputar essa hegemonia global. Não somos nós que levamos essa disputa. É os próprios Estados Unidos, quando se decidiu a levar as indústrias para a China, e não saiu muito como ele esperava. Então, agora tem que lidar com sua própria decadência, né? Então, enfim, eu acho que nós temos que ter uma política mais proativa novamente com relação aos BRICS, e eu acho que isso é importante pensar no multilateralismo global. E queria, para terminar, voltar com uma coisa que me parece, tenho que marcar um errinho no caderno, que é a Cúpula dos Povos de 2014, foi uma das primeiras cúpulas dos povos que se fez. Junto com a África do Sul, se fez uma enorme Cúpula dos Povos em Fortaleza. Temos muito registro dessa cúpula e nós gostaríamos de fazer novamente, desta vez, uma Cúpula dos Povos. Para nós, a Cúpula dos Povos é uma questão muito importante. Nós já, como sempre digo,
a cúpula dos povos é uma tecnologia social. Nós que inventamos, na luta contra a ALCA, fazer uma cúpula alternativa, mas com propostas, com debate sobre quais são os temas que os chefes de Estado, os chefes de governo estão dando. E nessa oportunidade, criamos a Cúpula dos Povos. A primeira foi em Canadá, em 2009, em 1999 para 2000. E então nós queremos fazer novamente, como fizemos em Fortaleza, uma Cúpula dos Povos, com a presença dos movimentos sociais, com a presença das ONGs, das organizações, da sociedade civil em geral, que possam também opinar, não só nos grupos especializados, nos grupos técnicos, temáticos e técnicos, que também queremos, muitos deles, participar, mas também um trabalho que seja para chegar à população. Este caderno, por exemplo, se é importante para todo mundo, é fundamental. Que nós fazemos muito formação das lideranças e dos movimentos sociais organizados, então nós achamos que é importantíssimo colocar essa possibilidade de realização de uma cúpula dos povos organizada pela sociedade civil, uma cúpula dos povos autônoma, organizada pela sociedade, autônoma, independente e que possa ter um diálogo, como sempre temos tido, com o governo brasileiro, menos na época do governo passado, que o governo cortou o diálogo com a sociedade civil, né? E isso que é o dramático que nós temos, essas situações em que temos que ter também essa institucionalidade que nos permita manter. Então, eu termino dizendo que para nós seria muito importante que o governo acolha a proposta de realização de uma cúpula dos povos autônoma em diálogo com o governo e que nos ajude a colabore com essa organização, como foi na Rio +20, como foi já na Eco 92, como foi muitos outros eventos que já fizemos, inclusive na própria cúpula dos BRICS em Salvador, e quero lembrar para vocês que o anúncio da conclusão das negociações do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS foi feita na cúpula dos povos em Salvador. Foi o ministro em Fortaleza, foi o Posendei, que foi na cúpula e na mesa de debate anunciou a assinatura do Banco dos BRICS. Nós ficamos muito felizes, porque foi o Banco dos BRICS e o acordo de reservas, né, que foi, naquela época, era extremamente importante, em 2014, e agora também é. Enfim, então, quero dizer que nós queremos muito ter um espaço de autonomia para poder discutir nossa perspectiva, nossa visão, num momento que o mundo está precisando demais abrir os debates para a sociedade, porque os líderes e as líderes, inclusive algumas mulheres, estão completamente, enfim, apequenhados frente à situação do capitalismo que está em uma corrida ao fundo, parece, né? Então, está todo mundo com um medo enorme do que sociedade estamos construindo e, ao mesmo tempo, a sociedade civil sendo separada, retirada dos espaços. Essa é nossa questão. Estarmos presentes, trazer a discussão sobre os BRICS, fazer essa integração com os povos dos BRICS, que nós já vimos fazendo com muitas visitas, presenças e demais em todos os países BRICS até agora. Então, é isso, um recadinho da importância. Obrigada. Obrigada, Graciela. Bom, dado o adiantado da hora, eu queria pedir a licença de todos e fazer eu mesma uma pergunta, aproveitando as falas aqui do Walter e da Graciela, fazer uma pergunta para a Paula, juntando um pouco das informações e das questões que eles levantaram. E aí, te perguntaria, Paula, se você te pediria, na verdade, para falar um pouquinho sobre o potencial dessa prioridade colocada pelo governo a respeito da diversificação de mecanismos financeiros sobre comércio e investimento, e aproveitando o gancho também do que a Graciela trouxe, sobre os BRICS serem uma oportunidade, ou que deveriam ser uma oportunidade para
pensar a possibilidade para o Brasil de, enfim, aprimorar o nosso acesso, o nosso desenvolvimento, e o compartilhamento, né, de iniciativas de ciência, tecnologia e inovação, quer dizer, um foco maior na ciência, tecnologia e inovação como uma agenda prioritária para o modelo de desenvolvimento brasileiro. Se você pudesse, talvez, desenvolver um pouco mais sobre esses temas. Obrigada, Isabel. Eu gostaria só de fazer um. A Graciela é uma provocadora. Eu vou ter que- Exato, provocadora de debate. Como eu fui a coordenadora-chefe das negociações de Mercosul e União Europeia entre 16 e 19, e eu participei em 2 grupos negociadores em 99. Eu era então, jovem secretária em 99 e depois participei como coordenadora geral já em 2016, quando o acordo foi relançado, e 2019, quando o acordo foi anunciado, o fechamento dele, né? Mais recentemente houve umas 4 mudanças dentro do acordo, mas eu entendo que o grosso do acordo é aquele ainda negociado. Eu te digo uma coisa, que para mim, quando eu voltei, me chocou muito a posição da indústria brasileira naquela época, mas no sentido contrário a você. Quando nós negociávamos em 99, nós íamos para a frente negociadora com todos os representantes agrícolas do lado. Em 2016, nas reuniões que nós fazíamos com a indústria, qual era a pauta? A pauta era, ainda que haja todo esse sistema de proteção da economia, ainda assim nós não garantimos o mercado brasileiro. Nós estamos perdendo fatias de mercado para países estrangeiros, sobretudo os asiáticos. Ou seja, esse elemento que antes era usado como durante o processo de substituição de importações, saudosa, eu estudei na Unicamp, né? Saudosa Maria Conceição Tavares e tudo, não está funcionando mais. Esse mecanismo não nos protege. Hoje, o que nós queremos é renovar o parque industrial. Hoje, o que nós precisamos é que o governo atualize a legislação comercial. Hoje, o que nós precisamos são medidas de facilitação de comércio, mais do que de redução de tarifa. Porque também redução de tarifa, sobretudo em máquinas e equipamentos. Nós viajávamos apenas com o setor industrial. Estava eu ligando lá para as associações agrícolas, mas ninguém vai, não. O mercado agrícola, claro, tem a sua importância, a União Europeia, mas ele já tinha se diversificado demais. A China entrou, o Oriente Médio entrou, a centralidade do que você disse da Europa tinha saído a participação europeia no comércio brasileiro. Então, a atenção deles estava no dinamismo comercial, que não havia, o dinamismo todo que nós recebemos foi da indústria. E eu gostaria até de convidar alguns representantes da indústria para falarem como a gente trabalhou junto, como regras de origem, que são regras de origem em comércio, são tão importantes quanto tarifa. Você negocia a tarifa, mas você pode abrir a tarifa e fechar na regra de origem, para quem nunca participou de negociação comercial. Você faz uma regra de origem que é impossível entrar. Então, você tem que... Acesso ao mercado são 2 coisas, tarifa e regra de origem. Se você não fizer tudo ao mesmo tempo, não vai. O setor brasileiro industrial foi quem fez as nossas regras de origem, participou ativamente, eles queriam importar. Era um dinamismo novo. E, para mim, foi muito bom ver como o Brasil estava querendo entrar e fazer mais parte das redes de acordos comerciais. Já tinha visto que, infelizmente, como a OMC, a gente sabe, tem enfrentado crises, o dinamismo no comércio internacional tinha mudado para os acordos bilaterais. Então, se lá atrás, não nem está falando isso, estou perdendo tempo de BRICS, mas eu queria compartilhar com você a minha sensação. E logo depois, quando nós fechamos, antes de fechar, nós submetemos o acordo à indústria. Eles viram. E eu tenho grandes amigos. Hoje eu troco o WhatsApp
de Natal, felicidade com quase todos os representantes da indústria naquele então, muitos continuam. Mas eles se sentiram muito respeitados e muito, tanto é que você não ouve críticas, fortes críticas da indústria brasileira ao acordo. Então, porque eles participaram ativamente conosco da negociação. Nós íamos, conversávamos, saíamos. O acordo comercial com a União Europeia, a meu ver, o grande input que tem para o Brasil por exemplo, durante a negociação do acordo, nós revisamos várias legislações lá entre 16 e 19 do Mercosul. Nós passamos a adotar em vários movimentos autocertificação, coisas que eliminam custo para o exportador brasileiro. Como assim? Várias das inovações que estavam no acordo Mercosul, que apesar de não estar em vigor, como a gente teve que negociar e aceitar, a gente teve que mudar a legislação Mercosul, teve que mudar a legislação brasileira, sobretudo em facilitação de comércio. E mais, há muita concentração em comércio nos acordos. Reparem que o dinamismo está em serviços e em pontos governamentais. Se vocês abrirem acesso, 3 pontos. Compras governamentais, serviços e bens. Onde está o dinamismo hoje da economia? Então, analisar o acordo Mercosul-Europeia, se não fizer o análise dos 3 partes de acesso a mercado, vocês perdem o grande, às vezes, dinamismo da economia mundial. Voltando à questão, outra coisa que eu queria registrar aqui, você está completamente certa. Quando se fala em diversificação de mecanismo financeiro, pelo amor de Deus, a gente tem o SML há quanto tempo, do Mercosul, que é o uso de moedas locais no comércio internacional. Não tem nada novo. Isso não é invenção nem do Mercosul, isso tem, vários países têm. Então, é você aplicar esses conceitos dentro do BRICS. Sobre desenvolvimento institucional. No passado, no BRICS, a gente fazia um acompanhamento muito próximo de taxas de implementação de tudo que era prometido nas declarações do BRICS. A gente quer voltar a fazer isso. Porque no passado, logo nos primeiros anos, a gente tinha uma taxa de implementação em torno de 70% do que havia sido acordado e anunciado. Essa taxa, com a multiplicação de grupos e tudo, ela caiu. Nossa intenção também, na parte de desenvolvimento industrial, é fazer um controle de implementação. Não basta a gente ficar criando iniciativa, criando grupos, criando se a gente não entregar o que prometeu. E nessa área de cooperação, aí eu volto um pouco para o que a Isabel perguntou. Nós estamos com muito foco na área de cooperação. Muito foco. Vocês viram ali na apresentação do Walter, como é interessante, que nas primeiras cúpulas, o que aparece, Walter? Internacional. Era a parte de governança internacional. E agora, o que você vê no último? Internacional, cooperação, desenvolvimento. São as 3 palavras que mais aparecem nas declarações. Isso não é à toa. Eu acho que o braço cooperação ele ganhou muita importância. Cooperação de tudo, gente. Quando nós vamos analisar, de fato, não as declarações, mas analisar os grupos de trabalho, o que está sendo produzido, assim, impressionante. Cooperação de agência sanitária, cooperação de agência espacial, cooperação de tecnologia. Isso eu não falei da área espacial, cooperação de vários temas de cooperação. Esse braço cooperativo, ele está ganhando uma importância, e eu acho que é como você falou, o braço de cooperação além, claro, tem a concertação política, que é muito importante, mas o braço cooperativo ele vai ter impacto diretamente em desenvolvimento econômico. E eu acho que é por isso que a gente tem gerado, muito menos pela concertação política, mas eu acho que muito interesse de outros países que têm apresentado cartas que gostariam de fazer parte do BRICS, tem muito a ver com esse braço de cooperação e de financiamento do Banco do BRICS. Você vê claramente que quando eles entram, o que eles mais conversam conosco muitas vezes essa parte cooperativa, a oportunidade de desenvolver projetos plurilaterais de cooperação,
que para eles então eles têm eu tenho recebido dos novos membros muitas questões relativas a essa inserção, que esses que entraram ainda estão, que querem mais inserção mais rapidamente, participar de outros projetos mais rapidamente, sabe? Então, acho que o Itamaraty está bastante feliz com bastante esperançoso. A gente acha que o BRICS tem que avançar. O momento agora é de desenvolvimento, sim, mas futuramente o BRICS, não sabemos ainda, mas nós ficamos satisfeitos com a expansão, sim, mas uma expansão que mostra ao mundo que o BRICS é relevante, sim, continua relevante, não importa, ele tem que deliver, eu acho. Obrigada. Com isso, a gente encerra essa primeira mesa. Eu queria agradecer mais uma vez a ministra. Realmente. Não, o problema é que essa indústria que participava era indústria importadora, que se transformou em vendedora de produtos internacionais da indústria chinesa e de outros lugares. Era nos brinquedos, não era indústria. Quem saiu na defesa da Embraer? Saiu na defesa da Petrobras. Enfim, eu acho que isso tem horas de debate. Lamentavelmente, o processo de desindustrialização brasileira só vem crescendo, crescendo, ou seja, vem diminuindo o setor da importância do setor da indústria. E isso é claramente porque não negociaram nada de industrialização, só defesa do. A gente vai organizar um debate só sobre isso, um dia inteiro. Sim, sim. Agradecer mais uma vez a ministra Paula, a Graciela, ao Walter, estava falando errado, né? E agradecer mais uma vez a toda a plateia. E a gente vai emendar imediatamente na segunda mesa, mas queria agradecer mais uma vez a todas, a todos e a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Estou muito feliz pelo dia de hoje. Não sei se todas sabem, mas o BRICS Policenter ele vai estar completando 15 anos de existência no próximo ano, então a gente já está meio que antecipando, e é muito bom a gente estar celebrando, né, esses 15 anos com o lançamento desse caderno para entender o BRICS, e nesse sentido agradeço muito aqui a Maria Helena Rodrigues, que é também a diretora adjunta aqui do BPC, por ter coordenado esse projeto, e também o Renan Canelas, que é pós-graduando no Instituto de Relações Internacionais da PUC, assistente de pesquisa aqui no BRICS Policenter, pela colaboração substantiva no caderno para entender o BRICS. E também esse caderno, é importante dizer, ele faz parte de uma série, eu acho que vocês devem ter acompanhado. A gente lançou, porque foi tanta coisa, ainda esse ano, o caderno para entender o G20. A gente está pensando no G20, na cúpula do BRICS e na COP30, não como eventos isolados, encerrados em si mesmo, mas como um processo. A gente sabe o quanto temas que foram debatidos no G20 vão extravasar e vão transbordar para a cúpula do BRICS, e a gente pretende, com o apoio aí da plataforma socioambiental também, depois gerar uma outra série que vai discutir a COP. E isso tudo é muito relacionado a uma das missões centrais do BRICS Policenter, que é essa missão de popularizar, de democratizar os temas de política internacional, esses temas que parecem abstratos demais, distantes demais, ou seja, como que eles dialogam com o nosso dia a dia, com o cotidiano. E, nesse sentido, com o próprio caderno do G20, a gente mobilizou o caderno como uma ferramenta
de educação popular. Então, a gente foi às escolas públicas, a gente fez oficina com jornalistas populares, né, no sentido de que esse caderno, aqui não está o caderno, né, mas que esse caderno sirva justamente como uma ferramenta para a gente popularizar o conhecimento sobre política internacional. Eu acho que uma outra característica, né, que vem, de alguma forma, marcando o BPC é ser essa plataforma de diálogo, né? E não um diálogo entre diferentes atores sociais, com diferentes perspectivas, né? Então, a gente está sempre promovendo diálogos em que a gente envolve, né, autoridades públicas, academia, né? Nós somos um braço do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, né? Nossa diretora Isabel Siqueira está aqui, e também movimentos sociais, organizações da sociedade civil, né? Nesse caderno, a gente teve uma importante colaboração da Rebrip, né? E, nesse sentido, a Graciela Rodrigues também, né, teve aqui na mesa anterior. Então, a gente quer, de fato, né, continuar fazendo do BPC esse espaço de diálogo, né, de disputa, de narrativas, de perspectivas, que a gente possa um pouco trazer aqui uma pluralidade de perspectivas sobre temas que estão na agenda internacional contemporânea. E a gente entende o BPC também como um espaço formativo, né? Então, o G20 teve um papel fundamental e temos certeza que a cúpula do BRICS, né, o processo do BRICS vai continuar tendo esse papel, que é um papel de capacitar pessoas, organizações para intervenção nesse debate sobre política internacional. Então, eu acho que o caderno ele vai oferecer, né, esse ponto de partida, ele vai fornecer informações valiosas, né, sobre o BRICS para subsidiar sociedade civil, jornalistas, academia, etc., e tentando entender essa complexidade da plataforma BRICS. Ou seja, né, o que a gente vem assistindo muito é uma tentativa de orientalização, como a gente diz, né, desses novos países que vêm entrando, né, sobretudo do Oriente Médio, e a gente quer, claro, né, não romantizar, mas não partir de um preconceito, mas entender esses países em todas as suas complexidades, inclusive tentando entender também as relações de poder que se estabelecem, né, no âmbito do próprio agrupamento. Né? E é para isso que a gente está lançando esse caderno hoje. Agradeço a presença de todos e agradeço também, especialmente também aqui, a Maria Helena e o Renan, né, por esse trabalho aí coletivo. Passo para a Maria Helena. Obrigada, Martinha. Obrigada por todos e todas que estão aqui. Estamos muito felizes pela presença de vocês, sobretudo nesse momento, que é um momento que abre uma série de atividades sobre BRICS. Com esse lançamento, a gente queria abrir uma agenda bastante ampla para o ano próximo, até julho, aqui no Rio de Janeiro, como falou a ministra agora. Na verdade, esse caderno é um caderno coletivo. E eu queria agradecer aqui meus alunos da graduação sobre BRICS, meus alunos do MAP também sobre BRICS, que com eles essas discussões coletivas ajudaram bastante a enriquecer, e obviamente o Renan, que trabalhou conosco escrevendo este caderno. Como falava Marta, para o BPC é muito importante esse caderno, porque nos abre uma perspectiva de relação e cooperação com muitos atores, digamos que essa é a nossa característica, mas sobretudo porque BRICS, nesse momento, as narrativas todas sobre BRICS, elas não são as mais, digamos, as mais positivas. E talvez o papel desse caderno é um pouco desmitificar
essas narrativas, vendo os BRICS como anti-ocidentais, anti-imperialistas, os BRICS das ditaduras, e etc., etc., e um pouco para tomar os BRICS como eles são. Na verdade, para mostrar que é um agrupamento de países de potências médias, a maioria países emergentes, e que tem muitas possibilidades pela frente, e que, sobretudo, o Brasil tem muitas coisas a aproveitar e muitos desafios para sendo parte desse agrupamento. Então, talvez ir além da ideologização, de ideologizar os BRICS e polarizar, que nos parece bastante importante. Sobretudo, e ver um pouco quais são as possibilidades, os desafios do Brasil, que é interessante esse aprofundamento do multilateralismo, esse aprofundamento dessa cooperação sul-sul, que o Brasil preza bastante. E uma coisa que a gente vê e que está no caderno é como o comércio e as relações entre a BRICS elas melhoraram bastante e se aprofundaram muito a partir desse nascimento dos BRICS. Então, achamos que é um elemento bastante importante para mostrar efetivamente que, além única e exclusivamente da discussão ideológica, também tem uma discussão econômica por trás bastante importante. O Brasil melhorou muito seu comércio com já suas relações, obviamente, muito profundas com a China, mas melhorou as suas relações com a África do Sul bastante, com a Índia, com a Rússia, e agora já vemos um dinamismo também com os novos países que ingressaram nesse processo de expansão. Então, achamos que esse é um processo para valorizar e para olhar quais são as potencialidades de fazer parte desse agrupamento e mostrar, obviamente, porque o Brasil está nessa política de fortalecer e de avançar em todos os BRICS. Também queria salientar aqui que nós fizemos um processo de pesquisa, porque, como falou a ministra anteriormente, a gente não tem um processo, um lugar onde se tenha sistematizado todos os documentos dos BRICS. A gente tem que caçar cada lugar, cada país que tem sua própria agenda, seus próprios trabalhos, seus próprios lugares. Talvez não seja o mais completo esse caderno, mas nós tentamos, fizemos um esforço de juntar todas as informações e que, com certeza, vai ser um processo acumulado de ir construindo e reconstruindo esse caderno, seguramente, porque é um processo vivo e um processo que está sempre em construção. Então, queria muito chamar a atenção sobre isso, sobretudo porque tem muitas informações dispersas, que é difícil às vezes de colocar, e que talvez, como já se falou, é um dos déficits dessa institucionalidade que, entre aspas, não existe dos países. Queria convidar aqui a todos, então, para ler, usar, distribuir e, obviamente, para fazer uso do caderno, que, na verdade, esse é o objetivo fundamental. Convidar para o ano próximo já para essa série de eventos, tanto acadêmicos, mas também com as organizações, com a sociedade, junto com as redes, com todos os nossos parceiros, sobretudo com duas, eu acho que com dois objetivos. Talvez o primeiro é a gente entender mais e aprofundar mais sobre o BRICS, mas também um pouco para pensar quais são alternativas, comentários e recomendações para a cúpula, que, como já sabemos, vai ser aqui na primeira semana de julho, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós queríamos já convidar, a gente vai abrir uma primeira atividade, talvez para todo mundo já ficar ciente, na primeira semana de fevereiro, a gente vai fazer esse trânsito, como falou a Marta, cada desses eventos fechado em si mesmo. Então, vamos fazer um sobre o G20 para os BRICS, trazendo um pouco quais foram as agendas que se discutiram, quais foram os temas, como se posicionaram os países e como essas agendas podemos levá-las também para os BRICS. Então, primeira semana de fevereiro, do G20 aos BRICS, e, obviamente, dos BRICS, que é um caminho que depois nos leva para a COP. Então, obrigada pela presença, e aqui o caderno já está no site.
vocês podem baixar ele, vocês veem que tem um QR Code também aqui, que podem distribuir, etc. Mas temos umas cópias aqui também. Obrigada. Eu acho que Maria Helena tocou num ponto importante, que é esse ponto que a gente também vem trabalhando, que é de criar uma memória, né? Não só uma memória do trabalho do BPC no BRICS, que já tem um conhecimento acumulado, né, de 15 anos, mas também, enfim, a própria, vamos dizer assim, dificuldade de obter dados, né, já diz muito. Então, esse é um primeiro movimento também da gente tentar, de alguma forma, compilar, né, e trazer para o debate algumas informações iniciais sobre o BRICS. Eu acho que um outro ponto que acho que é muito importante é que é a nossa missão central, né? Ou seja, para que a gente está fazendo tudo isso? Que é esse objetivo do BRICS Policenter de contribuir para reduzir as assimetrias, né? De enfrentamento às desigualdades no sistema internacional a partir de uma perspectiva do sul global. Então, a gente considera essa plataforma do BRICS bem importante nesse sentido. Antes de passar para o Renan, também dizer que a ministra trouxe muito a questão da diferença, né, entre os países do BRICS, que muitos diziam, ou seja, o BRICS não vai durar muito tempo, as previsões eram sempre pessimistas, porque esses países são muito diferentes. E a gente acredita que a diferença, né, enfim, e muito tem sido dito, a diferença também como um recurso valioso para o BRICS, né, de alguma forma. E aí, né, Renan pode complementar aí, depois a gente também está vendo muito nesse caderno o que une esses países, o que torna o BRICS tão resiliente, né, e que faz com que essas expectativas de que o BRICS não ia durar tenham sido frustradas, e o que a gente está vendo aí é justamente uma certa renovação dos BRICS. Então, eu vou passar a palavra agora para o Renan, né, Canelas, já agradecendo muito o trabalho do Renan aqui para a produção do caderno. Sim. Bom dia. Queria começar agradecendo a Marta e a Maria Helena por terem me convidado a participar da elaboração do caderno. E também a Graciela pela entrevista que ela concedeu a mim, e foi essencial para ajudar na parte sobre engajamento da sociedade civil. Como foi falado, o caderno ele tem esse objetivo de democratizar o conhecimento acerca do engajamento, do agrupamento, mas também não perder de vista as dinâmicas que são muito complexas, e não reduzir isso a somente cúpulas que acontecem anualmente. A gente tentou tratar no caderno de várias questões que atravessam o agrupamento, como as relações intra-BRICS, tanto comerciais quanto em relação a investimentos. Falamos também do papel do Brasil, o novo Banco de Desenvolvimento, que é o grande foco, eu acho, de institucionalização do agrupamento, que é uma questão que continua como um gargalo do BRICS e que vem se apresentando como uma questão a ser tratada na próxima cúpula. Também a gente tentou apresentar como que o BRICS ele se insere na governança global e quais são as características compartilhadas com outros agrupamentos como o G20, também Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente apresentou um infográfico sobre isso que eu acho que ficou bem interessante para ver a sobreposição dos países membros. E também tratamos do engajamento da sociedade civil nas cúpulas, que acho que é uma questão muito importante, que fica também muito esquecida durante esses quase 15 anos de BRICS também. 16, né? Indo para o 17º ano que vem. E eu acho que isso não fica muito presente nas plataformas oficiais dos BRICS, né? Isso não está tão presente nos discursos dos presidentes, mas com certeza é um canal importante que a sociedade civil precisa ocupar. E a gente tentou tratar um pouco disso no caderno também,
e apresentar um pouco as perspectivas para a próxima cúpula aqui no Brasil ano que vem, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente espera que o caderno possa informar a sociedade civil, mas também ser essa ferramenta de engajamento. É code, né, do caderno, então vocês podem baixar. E a gente vai estar sempre atualizando e contamos com vocês também para atualizar o caderno, o que a gente pode. A gente também vai criar uma aba no site, onde a gente vai começar a colocar o material produzido, né, desde policy briefs, matérias, o caderno para entender o BRICS, a produção do BPC, e contamos com vocês para as próximas atividades aí nessa sequência para entender o BRICS, né, e todas as potencialidades, mas também, né, as limitações que são colocadas. Tá bom? Agora a gente quer tirar uma foto de todo mundo.